Agora 10 horas e 45 minutos, estamos de volta aqui no CBN Campinas desta segunda-feira e nosso assunto agora é a varíola dos macacos. Médicos têm pedido mais atenção e também adoção de medidas por parte do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença no país. Para especialistas, ainda falta comunicação adequada, treinamento aos profissionais de saúde e testagem. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, decretou doença como emergência de saúde global e o governo federal diz que negocia possíveis aquisições de vacinas para o público-alvo. A gente está em contato agora com Alexandre Veronês, que é biomédico e coordenador de microbiologia e biossegurança. Doutor Alexandre, muito bom dia e obrigado em atender a CBN Campinas. Bom dia a todos que nos ouvem. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão importante. Doutor Alexandre, a gente vem já desde 2020 tratando de uma doença, de uma pandemia, né, em destaque mundial, e agora quando começa a diminuir um pouco essa questão, surge outra, pelo menos por enquanto em menor escala, mas já a OMS levantando esse alerta aí com relação à emergência de saúde global. Isso tecnicamente altera a visualização, altera a perspectiva, o modo de operar por parte da área médica? Sim, como você disse, a gente nem saímos ainda da pandemia do Covid e já estamos aí decretando uma nova emergência, né? Uma emergência pública. De fato, como você mesmo disse, isso muda o modo de ver a doença, né? Através desse decreto de você ter a doença como emergência pública internacional, você consegue ver a doença de uma forma mais ampla, né? Então, quais seriam as políticas públicas que a gente poderia adotar para essa doença? A partir desse momento que decretou essa doença como emergência, a gente tem mais recursos para investir em estudo, em vacina. Então, assim, o fato da doença ter se tornado uma emergência pública, de fato, na minha opinião, foi uma decisão correta, para você ter aí novas ferramentas, novas possibilidades, né? Novos investimentos para se falar de fato dessa doença, né? Na visão do senhor, abri até falando aqui, né, com relação que médicos têm pedido maior atenção e adoção de medidas por parte do Ministério da Saúde, com maior comunicação e treinamento, realmente falta isso em âmbito geral? Ou já há um movimento da própria sociedade de medicina e por parte, de repente, em âmbitos estaduais, de algo já trazendo essas informações e treinamento? A gente tem que ressaltar que a gente tem aí o conhecimento, né, da varíola humana, que foi erradicada em 1980. Então, a gente tem todo o conhecimento, né, tanto da vacina como dos procedimentos lá do passado, que agora, nesse momento, vai nos ajudar a combater essa nova doença que é chamada de varíola do macaco. Então, assim, já existe um alerta, existe uma preocupação em toda a área médica, em toda a área de pesquisa com essa doença. O que vai ficar melhor agora é em relação ao que eu te falei desse decreto de emergência pública, de você ter mais recursos, mais estudo e um foco maior nessa doença. Então, assim, isso melhora bastante. Mas é muito importante que você falou também em relação à comunicação, né? Começando já pelo nome da doença, que é um nome que sem nexo nenhum, não tem nada a ver, varíola do macaco, porque assim, essa doença hoje sendo transmitida entre pessoas, a gente chama de contaminação comunitária, então o macaco também é uma vítima como nós, é um hospedeiro também acidental como nós, então esse nome já também está errado em relação a chamar varíola do macaco, então precisava pensar no nome mais correto. Então, falta comunicação, acho que a gente precisa reforçar o treinamento nas unidades básicas de saúde, em todo o complexo de saúde, para que, de fato, a gente combata essa doença de forma mais eficaz. Mas a gente tem aí um conhecimento da varíola humana que foi lá no passado, que em 1980 foi erradicada. Então, assim, a gente não começa do zero, a gente já começa com uma pequena bagagem para esse novo momento, quando a gente fala da varíola do macaco. Sim. De acordo com as informações que a gente tem mais atualizadas aqui, o estado de São Paulo confirmou 538 casos da doença, isso até o último sábado.
grande maioria na cidade, na capital, são 442 registros. Em todo o país, o Ministério da Saúde registrou 696, praticamente 700 casos. Ou seja, o estado tem atualmente praticamente 77% dos casos registrados da doença. E, doutor Alexandre, uma participação aqui do ouvinte nosso, ele já havia mandado a participação, o Adriano, no início do programa, quando a gente já trouxe o destaque a respeito dessa entrevista, e ele fala que pergunte ao doutor Alexandre Veronês, quando for a entrevista, como podemos ter cuidado com a varíola dos macacos. E ele acrescenta que parabéns pelo programa, mas que tipo de cuidado que a população pode ter nesse momento? Quando a gente fala com cuidado, a gente tem que pensar na transmissão, né? A transmissão dessa doença, primeiro se dá por, vamos chamar de gotículas respiratórias, que são as gotículas muito pequenas, quando a pessoa tosse, quando a pessoa espirra. Então, nesse caso também seria necessário você continuar usando máscara, né? Para não ter esse contato. Mas a varíola do macaco tem também a transmissão pessoa a pessoa, com contato com secreções, né? Com contato com a própria ferida que se forma. Então, assim, hoje a transmissão acontece por gotículas, respiração, na hora de tossir, na hora de espirrar, contato com lençol, toalha que foi contaminado por uma pessoa, um paciente que já está com essa doença, e a gente tem muitos casos de contato, né, de transmissão por secreções, líquidos, né, suor, secreções que a pessoa tem contato, até pessoa entre pessoa mesmo, e acaba transmitindo. Então, os cuidados básicos são esses: usar máscara, pensando na transmissão via respiratória pelas gotículas, e evitar contato com pessoas que tenham, com secreções, pessoas que tenham a doença, e também contato direto com a lesão que é causada por essa doença. E quais são os principais sintomas a partir do momento que a pessoa possa se alertar com relação a isso? Sintomas são semelhantes a outras doenças que a gente tem visto ultimamente? Pode haver uma confusão, porque daí já pode gerar uma confusão para a própria pessoa, né, a paciente, quanto para o médico, o profissional da saúde. Pensando nos sintomas, a gente tem aí os sintomas de 5 a 21 dias, né? Então, os primeiros dias, os sintomas são parecidos, são dor de cabeça, febre, mal-estar, dor do corpo, exaustão, que já são comuns também em outras doenças, né? São muito parecidos. Só que após esses dias, já começa a ter a formação da lesão que vai causar, né? Então, o que a gente chama daquela lesãozinha, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, a partir do momento de 5 a 21 dias, os 5 primeiros dias você tem os sintomas muito parecidos. Depois começa a ter as lesões que são a característica da doença, que a gente chama de mácula, de pápula, de vesículas, né? Que na verdade é a formação da lesãozinha, começa a ficar vermelha, depois começa a ficar bolhosa, cria um pus, né? Então, assim, aí diferencia a doença, mas os 5 primeiros dias é muito parecido, porque é dor, febre, mal-estar, coisas que já são comuns em outras doenças virais também. Mas depois, num período, começa a aparecer a lesão, aí já caracteriza mais a doença do macaco. Dr. Alexandre Veronês, biomédico e coordenador de microbiologia e biossegurança, quero agradecer a disponibilidade em atender a CBN e também uma ótima semana para o senhor. Eu que agradeço, sempre importante aí, falar desses temas, né, que agora é emergência pública, e assim, estou sempre à disposição, e o que puder fazer para colaborar, estarei sempre à disposição de vocês. Eu que agradeço muito aí a oportunidade. Obrigado mais uma vez e bom dia.